Graça e paz, queridos, glória a Deus. O Senhor é nosso auxílio, o Senhor é nosso socorro bem presente. Aleluia. É por causa dele que nós estamos aqui adorando o Senhor, é por causa dele que você está com a sua família reunida na tua casa, onde você estiver agora. É por causa do Senhor, por causa dele, amém? Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, todo o louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queria orar com você, antes de nós passarmos para a ministração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te damos graças, nós te damos honra. Ó Deus, o louvor que te é devido, Senhor. Recebe toda adoração, recebe todo louvor. Recebe, Senhor, nosso coração. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Que flua como incenso as tuas narinas. Que flua como um incenso, Senhor. Que chegue a teu trono, oração dos teus filhos. Em nome de Jesus, quero te pedir que cada casa, Senhor, seja tocada pela sua glória. Em nome de Jesus, por favor, vem, Senhor. Vem, amigo Espírito Santo. Por favor, nos envolve com a sua presença. Assim como através das canções, ó Deus, ministrada nessa noite, que invadiram os lares, os ouvidos, os corações. Pai, que também a ministração da tua palavra, ó Deus, venha surtir um grande efeito, uma grande transformação em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo, no livro de Juízes capítulo 16, verso de número 20 e 21, Juízes capítulo 16, verso 20, 21, se você tem aí com você perto, a sua Bíblia, seu tablet, o seu celular, por favor, abra conosco e participe com a gente, em nome de Jesus, da leitura da Santa Escritura, dessa palavra que não erra, que é a palavra do Senhor. Diz assim, a palavra de Deus, Juízes 16, verso 20, então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. E Deus lhe desce como um fogo em cada canto, Senhor Jesus, onde estiver reunido um filho do Senhor, em nome de Jesus, um servo teu, uma família reunida, Senhor, possa vir, Senhor, com a tua glória, e haja transformação, que não seja apenas um conhecimento, que eles vão adquirir, mas seja um objeto de transformação, uma ferramenta, um veículo, ó Deus, de uma transformação, amém? Glória a Deus. Eu queria, nessa noite, compartilhar com você sobre a vida de uma pessoa que nós nos identificamos muito com ela. Ela é muito parecida com você, essa pessoa. Demais. Você já percebeu que na vida, você, mesmo tentando preencher as lacunas da sua vida, você percebe que algo ainda está por fazer? Você percebe que existe alguma coisa que ainda não está preenchida? É como se você estivesse devendo alguma coisa. É como se você estivesse em dívida. Você já percebeu que você vai vivendo a vida? Em algum momento, em alguma situação da tua vida, você percebeu isso? Que você vai tentando fazer as coisas, vai adquirindo, vai tentando realizar os seus sonhos. Você vai tentando realizar os seus projetos, mas percebe que nem aquilo mesmo satisfez você. Percebe que nem aquilo mesmo te preencheu, te encheu, te deu alegria. E eu quero falar de uma pessoa aqui chamada Sansão. É igualzinho a você e a mim. Eu me identifico demais com essa pessoa. Sansão era um homem que era separado por Deus, era um nazireu, diz a palavra de Deus. Um dia um anjo do Senhor aparece para uma mulher, esposa de Manoá, futuramente seria pai de Sansão, e promete um filho, dizendo: você é estéril, mas a partir de agora você vai gerar um filho. E
quando conceber esse filho, não passará navalha sobre a cabeça deste menino. Ele será nazireu desde do seu nascimento. Ele nasceu agora com esse chamado, essa promessa. Ele vai crescendo nas instruções dos seus pais. Com certeza seus pais diziam: Sansão, não faça isso, ou faça aquilo, ou vá para este caminho, tentando instruir, tentando ensinar Sansão. Então Sansão cresce já perito, aperfeiçoado naquilo que ele foi chamado, que era nazireu. E quando nós falamos essa palavra nazireu na Bíblia, nós estamos dizendo de alguém separado, alguém consagrado. Existem 3 tipos de nazireado na Bíblia. Se for pesquisar, se você for ler a Bíblia, você vai perceber que existem 3 tipos de nazireado. Primeiro, nazireado, tipo de nazireado, é alguém que escolhe, alguém que decide ser nazireu. É alguém que tem por opção. A partir de hoje eu decido ser nazireu. É uma escolha. É o primeiro tipo de nazireado na Bíblia. Eu escolho, eu decido. Inclusive eu já fiz um voto de nazireu, 6 meses aproximadamente. Não é nada fácil passar por esse tipo de voto, de separação, né? 6 meses, imagina como ficou meu cabelo. Não dá nem para contar, né? Que negócio assim, sabe, cobrindo a orelha, irritando, não dava certo. E não é fácil fazer esse voto. Tem outro tipo de voto, que é aquele voto que o pai ou a mãe, ela faz para o filho. Ela coloca diante do Senhor e fala assim: a partir de hoje o meu filho será um nazireu, durante um tempo. Vamos lembrar aqui de Ana, primeiro livro de Samuel. Ana, ela fez um voto de nazireu para o filho dela. Porque ela chega no templo e diz: Senhor, se me deres um filho varão, eu o devolverei todos os dias da sua vida, ao teu serviço. Então ela fez ali um voto, ou seja, alguém oferece o seu filho para ser um nazireu. Existe outro tipo de voto, o terceiro modelo, ou tipo, como queira interpretar, é aquele voto que o próprio Deus decide que alguém seja nazireu. Deus achou por bem, Deus escolheu por bem separar alguém como nazireu. É a terceira consagração, o terceiro jeito de consagração, de separação, de nazireado. É quando Deus decide escolher alguém para ser o seu separado. Aleluia. Esse foi o papel, esse foi o chamado de Sansão. Deus decidiu prometer um filho para uma mulher, esposa de Manoel, e diz: a partir de então, ele será nazireu, separado por Deus. E ele vai crescendo nessa vida, neste ensino. E a palavra de Deus diz que enquanto ele foi dedicado ao serviço de nazireado, separado por Deus, Sansão, a palavra de Deus diz que ele era cheio do Espírito. O Espírito de Deus era com Sansão. Ele foi crescendo. Imagina aquele rapaz forte, robusto, belo, passando pela cidade com um muro nas costas. Chamava a atenção de todo mundo. Todos paravam para ver Sansão levantando peso. Imagina pegar aquelas pedras, levando para o lugar onde tem os trabalhadores, onde os trabalhadores vão quebrar, vão ter o serviço de quebrar. Imagina o Sansão pegando um pedaço de pedra para construir um muro. Imagina o trabalho de Sansão, só serviço pesado. Ele foi separado como nazireu com uma finalidade: para ser o primeiro libertador de Israel. Ele tinha uma função. Isso lembra um versículo que está em Isaías, capítulo 61, verso de número 1, diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para
cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Aleluia. Finalidade de Deus ter separado Sansão era que ele fosse um libertador, alguém separado por ele, que estivesse a seu serviço, que estivesse à sua disposição, mas que libertasse Israel. E por 20 anos diz a palavra de Deus que Sansão foi o cuidador de Israel, foi o libertador. Os inimigos, o povo dos filisteus tentaram por várias vezes destruir Israel, mas quem estava lá, nas portas de Israel, da cidade? Sansão. Imagina aquele povo olhando um para o outro, sendo mesmo a maioria, dizendo: é ruim de eu enfrentar este homem, ele tem um currículo aí diferenciado, este é um homem cheio do Espírito que vem do alto, de Deus. Eu enfrentar este homem, ele tem uma força sobrenatural. Por 20 anos Israel foi protegido. Existia um homem cheio de Deus, o nazireu Sansão. E quantas vezes nós estamos como Sansão, belos, fortes, em dias felizes, tudo está correndo bem na nossa vida, tudo está dando certo, tudo está dentro dos conformes, mas chegou o dia que Sansão, ele cresceu, enquanto estava debaixo do ensino dos seus pais, estava tudo bem. O pai dizia: não pode fazer isso, mas pode fazer aquilo, vai por esse caminho, e aquele está errado. Mas chegou o dia que Sansão, ele achou que poderia decidir por si só, as decisões, ele achava que decidir por ele mesmo já estava bem. Ele começou agora a escolher o seu próprio destino, ele escolheu agora a avançar no seu próprio propósito. Ele decide sair debaixo agora da cobertura dos seus pais, e ele mesmo escolher para si aquilo que aparenta ser bom. Eu digo para você: cuidado com aquilo que você acha que é certo, com aquilo que você acha que é o correto, por aqueles caminhos que você acha que é o caminho mais fácil, mais belo. Cuidado. Existe aquela esposa que chega para o marido: eu não vou mais te ouvir, eu não vou dar mais ouvidos, afinal eu tenho que ser feliz, eu vou seguir meus próprios caminhos, eu vou seguir meu próprio trajeto, você se vira com você. Existe aquele marido que fala: eu dar ouvido para a esposa? Jamais. Vou falar mais alto, porque afinal de contas eu acho que é dessa forma que tem que agir. Existe aquele adolescente que cresce e diga: mãe, você não precisa mais mandar em mim, eu sei o meu caminho, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu decido. Cuidado. Cuidado, porque Sansão, ele fez exatamente dessa forma. Ele escolheu decidir o seu próprio destino. E a palavra de Deus diz que um dia ele desce para uma cidade chamada Tina. E lá ele conhece uma pretendente do povo dos filisteus. Ele se apaixona, chega para o seu pai Manoá e diz: pai, eu quero que vocês arranjem o casamento com essa mulher. Manoá então e seus pais, a mãe, e eles se assustam, se apavoram e dizem: Sansão, é mais fácil você escolher alguém do nosso povo. É melhor escolher alguém que está dentro do nosso povo. Você prefere pegar alguém do povo inimigo? Ele diz: eu decido. Agora eu posso decidir. Ela me agrada. E o pai e a mãe estão conscientes com aquilo.
Eles descem todos eles juntamente para Tina, em busca do casamento arranjado, porque naquela cultura os pais preparavam as festas, os pais preparavam os arranjos, e lá vai o pai, Manoá, e a mãe, e Sansão. No caminho, perto de Tina, perto de uma vinha, a palavra de Deus diz que sai ao encontro em direção a Sansão, um filho de leão. Em outras versões, um leão, rugindo. A palavra de Deus diz que ele pega aquele leão sem uma arma na mão e rasga, como se rasgasse um cabrito. Só que isso sem os pais perceberem. Ele esconde aquele cadáver e não conta nada para os seus pais. Vão lá, conversa com a sua pretendente, voltam para sua casa e volta novamente para Tina agora para buscar a sua pretendente, para casar com ela. Só que no caminho, a palavra de Deus diz que ele se desvia, ele foge do caminho em direção a Tina e vai para a vinha, onde estava o cadáver do leão. E chegando próximo ao cadáver, ele vê enxames de abelha e vê ali também mel. A palavra de Deus diz que ele pega aquele mel e começa a comer no caminho. Leva para os seus pais, os pais experimentam, gostam, comem, mas ele não diz de onde veio. A curiosidade, já viu aquela expressão? A curiosidade matou o gato. Era o que ia acontecer com Sansão. Ele estava indo em direção a Tina e de repente desvia para ver como está o cadáver. Naquele momento ele não conta nada para os seus pais, por quê? Porque uma das regras do Nazireu, lá em Números capítulo 6, verso do 1 ao 21, diz que um Nazireu, ele não poderia beber bebida forte, nem comer nenhum fruto da videira, nem casca, nem semente, nada impuro, e não poderia se aproximar de cadáveres. Está entendendo por que ele não conta nada para os seus pais? Porque provavelmente o pai falaria assim: filho, você está contaminado, você já pecou, você já errou, a coisa a fazer certa agora é você voltar e se consertar. Mas para que Sansão entendesse que ele estava errado, era difícil, querido, porque das regras daqueles que se contaminavam com alguém, com um cadáver, só de se aproximar do cadáver, ele já estava impuro. Ele precisaria levar 2 pombinhos e 2 rolinhas para o sacerdote no templo, ficar separado 7 dias e raspar a sua cabeça. Raspar a sua cabeça. Está entendendo porque era difícil para Sansão dizer para o pai? Ele teria que se submeter agora a um processo de purificação, a um processo de arrependimento. Só que é difícil para Sansão, porque aquelas 7 tranças nos seus cabelos era exuberante, era lindo. O que a gente mais consegue fazer nessa vida é mostrar o nosso lado perfeito. O que a gente mais consegue fazer na nossa vida é mostrar as nossas qualidades. É difícil alguém falar para a gente e a gente aceitar dizendo: você está errado, você pecou. A primeira reação da gente vai ser: quem é você? Quem é essa pessoa? Afinal de contas, eu sou perfeito. Inconscientemente a gente entende que é perfeito. Entende como era difícil para Sansão reconhecer que ele havia tocado ou se aproximado de um cadáver? Ele teria que passar pelo processo de raspar a sua cabeça. Imagina aquele homem forte passando a cidade, com os muros, com as portas da cidade nas costas, levando para as colinas, como diz a palavra, você vai ler toda a história depois,
E aquele povo olhando para Sansão, todo careca, dizendo: ah, ele pecou, ele errou, ele pisou na jaca, ele falhou. Olha lá, não era o fortão, não era o belo, não era aquele que protegia a cidade, não era o valente. E aí está aí, todo careca, se submetendo agora a um processo de arrependimento. Se achou tal. Imagine as pessoas que diriam para ele. Então para Sansão não foi nada fácil. Para a gente não é nada fácil. Muitas vezes reconhecer que nós já quebramos um pacto com Deus. Eu quero te dizer que Deus, Ele já te fez um nazireu. Lembra quando eu falei que no princípio, que Deus, existe na Bíblia aí 3 tipos de nazireado: um que é escolhido, outro que alguém dedica a outra pessoa, e outro que o próprio Deus decide por bem. Pois Deus decidiu fazer isso comigo e com você, através do sangue do Filho dele, chamado Jesus Cristo. Você tem a liberdade, você tem o privilégio de ser um nazireu de Deus. Ah, pastor, mas eu nem conheço a Bíblia, eu não sou crente. Mas essa noite Deus te deixa à disposição o sangue do Filho dele, para que você o reconheça como seu único e suficiente Salvador, e decida: Senhor, a partir de hoje eu quero ser o teu nazireu. A partir de hoje eu quero ser teu, Senhor. Eu quero andar nos teus caminhos, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser conduzido pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu favor. Eu quero conhecer esse Deus. Você tem essa liberdade, você que me assiste, que acha: não, isso é só para os crentes. Não, pelo contrário, é para você também, é para todos nós. E aqueles que se afastaram de Deus, aqueles que já quebraram o nazireado com Deus, aqueles que já estavam na presença de Deus e de repente decidiu andar, escolher o seu próprio caminho. Deus te dá a liberdade nessa noite, para você voltar enquanto é tempo. Sabe por quê? Porque Sansão, ele preferiu decidir continuar no seu erro. E mesmo assim, a misericórdia de Deus era com Sansão. Porque uma certa vez que os filisteus estavam zangados com ele, com sangue nos olhos, por causa de Sansão, os filisteus, eles foram até Judá, pediram que alguns judeus fossem até onde ele estava escondido, trouxessem ele amarrados. Ele aceitou ir, é claro, porque senão ele quebrava ali, porque o espírito ainda manifestava em Sansão. E quando ele estava se aproximando de Judá, os filisteus, cerca de 1000 homens, vieram contra ele, e a palavra de Deus diz que ele estoura aquelas cordas, pega uma queixada de jumento. O espírito se apossa de Sansão, e com uma queixada ele mata 1000 homens de uma só vez. Oh Jesus, Deus ainda teve misericórdia de Sansão. Deus ainda tentou despertar Sansão, dizer: Sansão, acorda, eu estou contigo ainda, mas o que você precisa fazer é reconhecer que você já quebrou o seu voto lá atrás, quando você se aproximou daquele leão. Mas alguém pode falar assim: pastor, mas o leão estava avançando sobre Sansão, ele precisava fazer alguma coisa. Sim, mas Deus, Ele não passa a mão na cabeça das pessoas, Ele não quebra um princípio para nos agradar. Deus não vai contra a palavra dEle para nos favorecer. Se nós quebramos alguma coisa, nós temos que reconhecer e pronto. E o que nós temos que fazer é ter um processo de purificação, um processo de tratamento, um processo de reconstrução. Mas como é difícil para a gente reconhecer que estamos errados, reconhecer que estamos no pecado. Como é difícil largar aquele triângulo amoroso. Como é difícil parar de trocar mensagens com pessoas que não é tua esposa, que não é o teu marido. Como é difícil sair daquela pornografia.
reconhecer que isso é um erro. Afinal de contas, a carne é fraca. Deus entende. Não, queridos, Deus entende porque Ele é entendedor, conhecedor de todas as coisas, mas Ele não nos favorece, Ele não nos aprova. E o que você e eu precisamos entender é voltar e reconhecer que nós quebramos um voto de Nazireu. Nós quebramos um voto e precisamos reconhecer. E o processo é a separação. O processo às vezes é que as pessoas vejam. O processo é que as pessoas percebam que a gente está em tratamento. Mas para Sansão era difícil. Imagina aquelas tranças balançando na cidade. Deus sempre manifestava através do seu físico. Mas chega um dia que Deus permite que Sansão reconheça de uma vez por todas. Ele conhece uma mulher chamada Dalila. E Dalila faz sua cena, seu cenário ali, e começa a exigir: olha, diga-me de onde vem a tua força. Os príncipes dos filisteus exigem dela que ela conte, que ela descubra. Pela primeira vez ele diz: tá bom, você quer saber? Arruma 7 tranças, aliás 7 tiras de couro úmido e me amarre com isso. Acabou-se o homem. Eu seria um homem fraco como todo mundo. E ela descobre depois que é mentira. Ela insiste: não, você me enganou. Fala de onde vem a sua força, Sansão. Pela segunda vez: olha, se você arrumar cordas novas, como nunca foi usado antes, e me amarrar com elas, eu serei fraco como todos os homens. Ela descobre que é mentira. E ela diz: você me mentiu para mim. E a terceira vez: olha, faz o seguinte, pega minhas 7 tranças e venha tecer eles com um pano e coloque uma lançadeira e prenda ele. Eu serei fraco como todos os homens. Ela avisa que vai vir os filisteus para tentar provar ele. E ele então tira as tranças. Está ali o homem forte novamente. E agora ela começa a fazer uma cena mais forte. Ela começa agora a sensualizar. Ela começa agora a exigir, a fazer cena na frente dele. Rogar: por favor, conte-me, você não me ama. Até que ele diz assim: é o seguinte, rape, corte minhas 7 tranças, aí eu ficarei fraco como todos os homens. E ela chama alguém, um homem, e corta as tranças de Sansão. A partir daquele momento ela prova ele para ver se realmente ele não está mentindo mais uma vez. E diz: Sansão, os filisteus estão nos atacando. Ele se levanta pensando assim: eu vou fazer como as outras vezes, afinal eu sou forte. Só que mal sabia ele que o Espírito do Senhor já havia saído dele. Naquele momento acabou-se a força. O Espírito se retira. Mas não foi naquele momento. O Espírito ele já tinha quebrado o voto quando se aproximou de um cadáver, quando ele rasgou o leão. Ali foi só a permissão de Deus, porque ele não reconheceu o seu erro. E a partir de agora, aqueles filisteus furam os seus olhos, os 2 olhos, levam preso, deixam ele na prisão, rodando aquele moinho de cereais, cego, com uma força limitada agora. Imagino Sansão tendo agora passando um filme pela cabeça, pensando: puxa, eu tive a chance de consertar, eu tive a chance de arrumar a minha vida, eu tive a chance de voltar para o pé do Senhor, para a presença de Deus, reconhecer o meu pecado, mas eu preferi andar no meu próprio caminho. Só que ali era tarde. Ele pensava: agora é tarde, estão fazendo chacota de mim. Porque a palavra de Deus diz que lá os filisteus levavam ele para o centro ali do templo de Dagon e começavam a zombar dele. Ou seja, em outras palavras, Sansão virou palhaço de todo mundo.
Sansão virou agora um objeto de riso. Aquele Sansão que estava na cidade agora, cheio de força, de vigor, mostrando o espírito que estava dentro dele, agora ele estava sendo um palhaço. Ele estava sendo alguém que divertia a multidão. Imagina a humilhação. Ele não quis se confessar ao Senhor, ele não quis o conserto. Precisou Deus fazer com que ele passasse por esse processo de uma outra pessoa estranha cortar o seu próprio cabelo. Olha que humilhação. Não era mais fácil chegar diante do sacerdote e dizer: eu errei, eu pequei, ia rapar a cabeça dele, mas o Espírito ia continuar dentro dele, o poder de Deus ia continuar com ele, porque afinal de contas Deus é um Deus que entende. Se ele se voltasse para o Senhor dizendo: Senhor, eu pequei, eu me aproximei de cadáver, essa aqui é a real, com certeza Deus ia permitir que o Espírito ainda continuasse com ele. Ele ia passar pelo processo da lapidação, do conserto, mas ele ia continuar ainda na presença do Senhor. Mas lá naquela prisão foi o lugar onde ele abriu os olhos, mesmo com seus olhos feridos, arrancados em algumas versões. Então ele vai novamente para o centro de Dagon, do templo de Dagon, e a pessoa, o jovem que está carregando ele pela mão, ele disse assim: olha, me coloca entre duas colunas do templo, para que eu possa me apoiar lá. Coloca ele lá, e ele faz a oração: Senhor, ainda mais essa vez, me dá do teu Espírito, me dá do teu poder. Em outras palavras, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Senhor, precisou eu passar por essa situação, para que eu viesse a entender. Mas aqui eu estou, Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance, me encha mais uma vez do teu Espírito, para que eu possa matar todos esses filisteus, porque arrancaram os meus olhos. E lá vai, o Espírito se apossa dele novamente, e ele força as duas colunas do templo que sustentavam o templo, e a palavra de Deus diz que ele matou tantos filisteus em um único dia. O Senhor ainda o enche, o Senhor ainda te dá chance, o Senhor dá um motivo para você voltar novamente a ser o Nazireu, o filhinho do papai. Deus te dá a chance de você voltar a ser o seu filhinho querido. Deus te dá a chance nessa noite de você chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu reconheço, através do sangue do teu Filho Jesus, que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Me dá a chance de ser o teu Nazireu mais uma vez. Você é o Nazireu do papai, você é o filho querido do Senhor, você é a filha querida do Senhor. Então nessa noite aproveite essa oportunidade. Colossenses capítulo 3 verso 5 diz assim: mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira, por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Essa palavra aqui, afeição desordenada, me chamou bastante atenção. Paulo escreve aos Colossos, dizendo: morra, matem todos os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, impureza, afeição desordenada. O que significa isso, afeição? É você amar algo, ou alguma coisa, ou uma pessoa, mais do que o resto de todo mundo. É você amar mais um carro do que pessoas. Essa afeição desordenada é você amar de forma perturbada, inquieta. Foi o que aconteceu com Sansão. Por causa dos seus olhos, da cobiça dos seus olhos, foi o princípio da sua queda. A
palavra de Deus diz que se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Porém, se forem maus, o teu corpo estará em trevas. Sansão aqui teve por princípio os seus olhos. Ele avistou uma mulher dos filisteus, se apaixonou por ela. Começou aí, queridos. Começou aí. Cuidado por onde você anda. Cuidado com o que você faz. Cuidado como você trata os seus filhos. Cuidado como você trata os seus pais. O teu cônjuge. Nessa noite se voltem para o Senhor. Não quebre o voto do nazireu. Que Deus escolheu você para ser o nazireu dele. Não troque isso por nada. Se você quebrou, se você pecou, volte-se para o Senhor nessa noite. Cabelo se cresce. Sansão não pensou nisso. Cabelo, claro, alguns, assim como o meu, tem umas falhas aqui, sabe? Mas alguns, né, não tem essa dádiva. Mas cabelo cientificamente cresce. Não é verdade? Concorda comigo? Cabelo cresce. Só que Sansão não percebeu isso. Sansão não foi devagar naquilo que ele estava agindo. Ele tinha que voltar e falar: pera aí, eu vou rapar o cabelo, mas vai crescer depressa. Se ele falasse: eu vou o tempo, vou levar os 2 pombinhos, as 2 rolinhas, e disse: sacerdote, pode rapar. Ai, rapa minha cabeça. Eu preciso passar pelo processo, eu me arrependo. Eu falhei. Ah, querido, Deus ama quando nós reconhecemos a nossa humanidade. O que nós fazemos de melhor é reconhecer, é demonstrar a nossa perfeição. É claro que é bom, é gostoso fazer as coisas com excelência, e você deve fazer isso. Mas não tente mostrar a sua perfeição para as pessoas. Destrava, meu irmão. Destrava. Quantas vezes fiquei preso nisso? Eu fiquei preso nisso. Quantas vezes eu ficava preso? Eu preciso mostrar a parte boa de mim. Eu preciso fazer da forma certa, que todos vão ver e vão se agradar. Quando Deus olhou para mim e disse: reconheça. Reconheça a tua alimentação. Reconheça que você não é perfeito. Reconheça que você pecou, que você errou. Eu falei: Senhor, chega. Eu quero continuar sendo o teu nazireu. Quantas vezes eu falo palavras, né, erradas, ou erro um português. Gente, a nossa humanidade, gente. É a nossa humanidade, nós temos que reconhecer isso. Mas Sansão preferiu mostrar as suas 7 tranças maravilhosas, o seu bíceps, seus tríceps, sua musculatura. Que adiantou? Queridos, então essa noite Deus te dá a oportunidade para você voltar a ser o seu nazireu. Nazireu de Deus. Amém? Nazireu de Deus. Você é o nazireu de Deus. Escolha, decida nessa noite a voltar. Eu queria fazer uma oração com você nessa noite. Quero chamar a equipe de louvor. Você pode rodar o mundo, você pode fazer tantas coisas, queridos, mas só há um lugar perfeito. Só existe um lugar de perfeição. A presença de Deus. A presença do Pai. Existe somente um lugar onde você vai se aproximar e vai falar: Senhor, eu preciso de uma oportunidade. Eu preciso novamente, Deus, voltar. Me dá uma chance. Senhor, não existe outro lugar. Não existe outro lugar. Queria orar com você. Se estiver na tua casa, onde você estiver, por favor, feche seus olhos. Ó Deus maravilhoso, nós te bendizemos. Nós te glorificamos, te exaltamos. Ó Deus, enche-nos do teu Espírito outra vez. Enche-nos da tua presença outra vez. Senhor, em nome de Jesus, os pais de família, as mães de família, Senhor, que porventura eles deixaram de te seguir, eles deixaram de fazer o que é certo, para fazer as suas próprias vontades, para seguir o seu próprio conselho, o seu próprio coração, os seus próprios sentimentos, ó Deus.
mas o final de tudo isso, talvez foi a decepção, foi o fracasso, ó Deus, foi a tristeza. Oh Jesus maravilhoso, recebe Senhor, recebe Senhor, recebe toda a honra, recebe a nossa vida, recebe o nosso coração, um coração que se rende, um coração que se entrega, um coração, Senhor Jesus, arrependido. Ó Deus, vem, recebe, Deus, o nosso louvor novamente. Pessoas que não conseguem orar mais porque já escolheram quebrar o voto de Nazireu. Alguém que escolheu decidir o seu próprio caminho, não consegue mais sentir a tua presença. Por favor, Deus, dá mais uma chance, assim como a oração de Sansão naquele último dia. Faz, Senhor Jesus, faz outra vez, dá um novo sentido de vida, Senhor. Faz a alegria voltar para os corações, para essa família, essa casa, onde há uma turbulência, onde há, Senhor Jesus, uma situação desesperadora, onde há uma afeição desordenada. Deus, faz outra vez voltarmos a sermos os seus nazireus de Deus. Ó Senhor, nos entregamos. Oh Jesus, nós te louvamos. Oh Jesus maravilhoso, nós te amamos. Eu me entrego, Aleluia, por inteiro. sim Senhor, nos entregamos por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Sim, Deus, vem novamente. Eu mergulho, Se puder cantar na mirra ardente, mas peço que recebe, Senhor, tua nosso coração. presença aumente. Faz-nos outra vez, Senhor. Faz-nos outra vez voltarmos. Queremos voltar, Senhor Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Obrigado, Senhor, por essa chance. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que estamos tendo de voltar a ser o seu nazireu. A Deus, em nome de Jesus, cada família receba esta unção, receba este toque, um toque sobrenatural, um toque de ousadia, uma unção, ó Deus, de intrepidez, ó Deus, de renovo, em nome de Jesus, de reconhecimento, de humildade, um espírito de humildade. Em nome de Jesus, nós reconhecemos, ó Deus, nós te damos honra, te damos glória, no nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar ministrando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do seu Filho amado Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém.